Primeiro, é importante dizer que não é um calendário nacional ainda. Há uma luta do movimento negro que já margeia mais de 400 anos para que a gente tenha evolução. E nos últimos, desde a década de 80, a intenção de se tornar um calendário nacional. Pontualmente em cidades, em alguns estados, isso é realidade. Mas é uma luta, é a primeira das lutas que a gente tem que ter. A importância é lembrar um ícone de resistência na luta contra o racismo. O Quilombo dos Palmares, ele é um espaço que identifica a multiculturalidade, ainda que de uma maneira primordial, ainda que no momento colonial, havia a necessidade e houve a opção de se juntar durante quase 100 anos diversos aquilombados, pessoas que efetivamente estavam fugindo do jugo da escravidão e se organizar numa sociedade. E depois de Gangazumba, Zumbi dos Palmares foi o seu comandante até a derrubada pelo exército de Domingos Jorge Velho. Então, isso em 1695. Né? 1695 marca o fim do Quilombo dos Palmares, mas que floresceu durante 100 anos. É importante dizer que racismo é um dos diversos atentados, ataques à civilidade, como o machismo, como a misoginia, como a LGBTfobia e várias outras. A figura de Dandara ligada a Zumbi é exatamente para representar essa diversidade e colocar o elemento feminino feminista, que estabelece principalmente onde está o problema social. Bom, se você considerar a malha econômica, o problema social está em discriminar mulheres negras, pretas e pardas. Mulheres diferentes, mulheres que têm sofrido muito com o machismo, mas principalmente com o racismo, que é a primeira dos afetos, que começa a ser identificado no começo do século XIX, do meio para frente do século XIX. Esse ataque social que já levou a muitas mortes, ele ainda hoje, na nossa sociedade, ele tem em alguns lugares. Ele está na relação que você tem no mercado de trabalho. Ele está na relação, recentemente nós tivemos uma outra infeliz situação de racismo aqui em Santos, para identificar que ele está na escola, seja escola estadual, seja escola municipal, ou seja escola privada. É porque ele está na sociedade. Eu costumo dizer que o Brasil é tão racista que ele demorou 100 anos para criminalizar o racismo. Porque se extinguiu-se a escravidão no ano de 1888, com a Princesa Isabel, apenas e tão somente em 1988, com a Constituição Federal, a última Constituição Federal, se estabeleceu que racismo era crime. Antes disso, só em 1951, através de leis afonso-arinos e depois da Lei Caó de 85, é que era apenas infração. É um ato infracional, uma infração penal. Isso dá um menor peso. A educação, não tem outro caminho. Só que a educação precisa avaliar que está infectada com vários desses problemas sociais, situações que às vezes nos levam a caminhos de reproduzir esses todos os ataques. Como eu falei, o machismo, o racismo, a misoginia. Mas, além disso, identificar que podemos sim projetar para uma tentativa de sentarmos, conversarmos de uma maneira lógica e estabelecermos que é um problema de saúde mental. Dependendo do tipo de ocupação que a comunidade negra tem defasagem de valor a mais do que isso, chegando quase a 45%, 50%, ou inexistência, que tem algumas profissões que não são de acesso, né, por falta de incentivo até. Então, uma grande pesquisa, eu acho que você foi preciso na sua indagação, é a gente verificar, primeiro,
Onde está a presença negra em cada uma dessas 4.000 ocupações? Temos a eletrônica para isso agora, temos dados aí que podem ser efetivamente levantados quase que, no mínimo em uma semana, no máximo em uma semana, no mínimo em 3 dias. A eletrônica permite. Isso com envolvimento do governo federal, com envolvimento de instituições. Mas, se a gente for considerar empiricamente, da observação de 15 anos que a gente participa, eu posso te afirmar que há algumas profissões simples, como funileiro, algumas sumiram, como carpinteiro, sapateiro, sumiram, né? E eram de habilidade e hábito dos engraxates, dos cacheiros viajantes, né? E com esse sumiço, na verdade, a gente teve que ir para lojas que efetivamente tem. Outro dia passou na minha porta da minha casa um negro que era amolador de faca. Eu acho que tem uns 15 dias, né? Agora, você não vê muitos advogados, vê alguns médicos na faixa de 18% dentro da realidade dos médicos a presença negra, e vê muito em serviços, né? Mas nas especializadas são muito raros. E por que são raros? Vamos descobrir. Porque, afinal de contas, a educação leva ao desenvolvimento, que só pode ser feito com trabalho. Para conquistar, a gente precisa saber qual é o ambiente e onde a gente quer chegar. Talvez a sociedade vai perceber que está perdendo muito talento para fatos e atos de criminalização